Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcela Tete, eu sou psicóloga, doutora em psicologia, estudiosa e praticante de yoga. Eu tô aqui trazendo mais um vídeo para esse nosso canal, né, o Marcela Tete. Se você já conhece, muito obrigada por estar aqui novamente. E se você não conhece, aproveita para se inscrever no nosso canal, aproveita para apertar o sininho e garantir que todos os vídeos que a gente aprontar você receba pelo YouTube. Tá certo? E desde já eu peço que você curta esse vídeo e venha compartilhar com seus colegas, suas colegas, caso esse tema te interesse, tá certo? Hoje eu trago um tema bem especial para esse nosso canal, do qual eu ainda não falei. Eu vim falar sobre meditação, né? Sobre essa arte que tem crescido bastante no nosso país. Eu acredito que tem crescido bastante no mundo, né? E vem interessando cada vez mais as pessoas. Há algum tempo atrás, a meditação era um tema, digamos assim, com certo tabu, né? Mesmo as pessoas não gostavam de meditar, meio que achavam que aquilo não era para elas, mas nos últimos meses eu venho sido tão procurada para aulas de meditação ou para palestras sobre meditação que eu resolvi falar mesmo, trazer esse tema para cá. Tá certo? Então, eu acho que você já deve ter se perguntado o que é meditação? Meditação serve para mim? Do que trata? Né? Então, a priori eu vou te dizer assim, o que é necessário para meditar, o que é meditação e qual é o método ou tipo de meditação que eu trabalho, tá certo? Então, essa é a proposta do nosso vídeo hoje. Espero que você continue comigo até o final, tá bom? Então, vamos lá. Uma das perguntas que eu ouço bastante sobre o tema da meditação é o que é necessário para meditar, tá? Existe uma tendência de meditação sentada, deitada, em movimento, através de danças circulares, ou até mesmo textos na internet que apontam que a meditação você pode fazer lavando o prato, correndo, fazendo coisas do seu cotidiano. Enfim. Todos esses métodos para você usar para meditar, eles são cabíveis, eles são possíveis e se você tem, né, a arte de meditar, você de fato pode fazer meditação até mesmo nas suas atividades cotidianas, como lavar prato. Mas o que a gente diz assim, se você quer aprender a meditar, se você está no seu começo, né, no seu início, gostaria de aprender a se aquietar, a despertar talvez em você um sentimento de plenitude, né, a gente indica que você comece a meditar sentado. Tá certo? Professora, mas e deitado, vale a pena? Deitado é muito bom meditar, né? Especialmente se você tem dificuldade de dormir. Então, digamos que todas as noites você não consegue engatar o sono muito rápido, leve horas, e aí só depois de 1 hora da manhã você consegue pegar no sono. Aí você deita e começa, né, antes de dormir, antes de pegar no sono, assim que você deita mesmo, você começa a meditar. Com o passar do tempo, você vai cair num estado de sonolência mesmo, certo? E é bem provável que você acabe dormindo, não encerre a sua meditação. E eu te garanto, esse vai ser provavelmente um dos melhores sonos que você já teve na tua vida. Porque é um sono tranquilo, você reduziu a frequência dos pensamentos, seu corpo está completamente relaxado, a respiração está constante e de fato é um sono maravilhoso. Mas se você não quer dormir, se você de fato quer meditar para sentir os efeitos da meditação, como por exemplo, melhoria da atenção, melhoria do foco, objetividade nas suas tarefas, administração das emoções, eu indicaria que você começasse a meditar sentado, tá certo? Sentado, a tua consciência fica alerta. Caso você fique sonolento, você vai cair para um lado, cair para o outro, e aí você já desperta imediatamente. Então, sentado seria a postura ideal para você começar a treinar esses outros aspectos da meditação, tá certo? Então, a gente solicita, né, que todas as pessoas que querem praticar, que querem experimentar, permaneçam sentadas. Você pode fazer como eu aqui, né, que eu tô atrás de uma parede. Senta numa posição confortável, encosta, né, suas costas na parede para que a permanência não venha lhe causar muita dor, né? E com o passar do tempo a gente indica mesmo que você saia da parede, né, e tente meditar na flutuação da tua permanência, né, com a coluna ereta. E caso você tenha uma tendência a cair para um lado para o outro ou a curvar a coluna para frente, você com o tempo vai aprendendo a ajustar, né, suas costas e permanecer em meditação. Então, como você começa, você pode fazer isso deitado inicialmente, inclusive para aprender a dormir bem. Mas o ideal seria para manter a mente desperta, né, retomando,
A gente fica sentado com a coluna encostada na parede, com o passar do tempo você vai afastando a coluna da parede, tá certo? Então esses são os métodos de meditação. No entanto, mas o que é meditação? Meditação não tem necessariamente relação com religião. Posso trazer um propósito religioso para minha meditação? Posso. Mas posso tirar a religião também disso? Também posso. Porque a meditação é um estilo de vida, é uma prática, é um hábito, é o colocar-se sentado para algo, tá certo? E aí é esse algo que nos diferencia. A meditação ela tem como foco principal diminuir o fluxo de pensamentos. Sabe aquela mente que não para de pensar? Tá o tempo todo tererê, 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 quá, 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 quá. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não faça desse jeito porque sua mãe acha ruim. Sua mãe já morreu há 50 anos, mas você ainda pensa, né, em fazer as coisas de uma determinada forma porque sua mãe, que se estivesse viva, estaria julgando você de determinada maneira. Então você tem uma mente que não para, extremamente acelerada, que não dá atenção a você mesma, certo? São sempre vozes externas, ou talvez um eu seu muito carrasco, que adora colocar você para baixo, denegrir você, tratar você muito mal. Uma certa percepção de si que você tem, que é muito negativa e auto-boicotadora. Então, esses são pensamentos flutuantes, que ocupam a tua cabeça, te deixam triste, cansada, enraivecida, às vezes agressiva, né? Emocionalmente perturbada e por isso talvez explosiva. Então, a meditação é uma estratégia, é uma técnica que vai silenciar esses pensamentos flutuantes, tá certo? A nossa ideia é que com a prática, essa voz que não para, ela faça silêncio. E aí, quando essa voz, que não é sua ou é sua de autodepreciação, né, ela se silencia, a tua mente relaxa. E aí, quando a tua mente relaxa, teus músculos relaxam, teu coração bate mais devagar, a pressão sanguínea, ela reduz mesmo, né? Você tem um pensamento mais claro, mais tranquilo, e você começa a desenvolver uma ação mais retardada, ou digamos assim, uma atitude que retarda as suas reações, tá? Então, com o hábito de meditação, você, quando alguém te fala algo, quando alguém te diz algo, quando alguém faz algo, você recebe aquilo e esse tempo de recepção e de reação, ele se alarga, o que faz você pensar se vale a pena explodir ou não. O hábito da meditação faz com que você se veja de uma outra forma, mas o que é melhor, faz com que você haja de forma diferente para com as pessoas que convivem com você. Isso melhora as relações interpessoais, melhora a convivência e sociedade. E eu te garanto, você volta para casa sem se sentir tão culpada. Então, é extremamente positivo. Eu diria que isso seria a meditação, tá certo? De um modo geral. E o que eu pratico? Na atualidade, a gente ouve falar muito nas técnicas laicas de meditação. O que seriam as técnicas laicas? Aquelas que não fazem referência a nenhum deus, a nenhuma religião, a nenhum canto, a nenhuma reverência mesmo, a algo espiritual. Então, tá na moda nesse momento você praticar meditação transcendental, você praticar o Ho'oponopono, você praticar mindfulness. Então, você tem uma prática de meditação muito mais centrada na tua respiração, nos ruídos que existem ao teu redor, né, da vida ao teu redor. Você presta atenção no teu corpo, nos seus sentimentos, nas suas emoções e assim você medita. Essa é uma forma muito eficaz, muito efetiva de meditação, que basicamente essas três que eu apontei, né? Transcendental, Mindfulness e o Ho'oponopono são meditações criadas nos Estados Unidos, né? Nas universidades dos Estados Unidos, com o intuito de divulgar, né, esse método sem relação direta, né, com deuses ou com a religião oriental. Então, o tipo de meditação que eu pratico é justamente o contrário, não é a meditação laica, eu chamaria de meditação oriental, certo? O que é essa meditação oriental? É uma meditação que de fato faz referência a japamalas, a mantras, aos deuses hindu, a visualizações, né, técnicas de visualização, a prática de pranayama, né, de respiração e a prática de yoga nidra. Por que eu faço isso? Porque como eu sou formada em yoga,
né? E há muitos anos a meditação já existe dentro da prática do yoga, porque o yoga, né, é constituído por 3 elementos: postura física, que é o que a gente mais conhece, pranayama, que é a arte da respiração, e meditação, que é a arte de interromper a flutuação do pensamento. Então, eu estudei meditação na época em que eu fazia, né, formação em yoga, talvez um pouco antes até. Cheguei a praticar meditação antes de praticar os asanas especificamente, antes de entender o que era yoga. Mas bem, eu comecei entendendo meditação a partir desse entendimento do yoga, e é a partir dele que eu desenvolvo minhas práticas de meditação. Na medida em que eu entendo que o nosso propósito é silenciar a mente. Silenciar, né, esse crescimento de pensamentos da atualidade no nosso ocidente, a partir desse nosso modo de vida que exige tanto da gente, sem que a gente necessariamente precise colocar em prática. Então, minhas aulas, né, elas têm como meta fazer com que esses pensamentos eles sejam silenciados. Você olhe para a sua tela mental, né, com os olhos fechados, você foque a sua tela mental e veja que de fato não existe mais nenhum pensamento, a não ser a voz da tua consciência, testemunha, que nota que de fato você silenciou, né, os pensamentos automáticos. Então, essa é uma arte, né, que eu coloco em prática e é bastante eficaz. Muitas vezes eu utilizo o mecanismo de visualização mesmo, visualização criativa, onde eu aponto um objeto que a pessoa deve ver mentalmente. No desenvolver da minha guia, né, os pensamentos vão sendo silenciados, até que ao final do processo de guia, a mente está esvaziada. E aí é um ponto que é um diferencial, eu acredito, na mente vazia, né? Existem várias reportagens e vários vídeos que apontam o seguinte: a mente nunca fica vazia. Bom, fica. Você vê realmente que os pensamentos automáticos, eles se extinguiram mesmo, eles silenciaram, o que existe é uma voz da sua consciência que faz: uau, não estou pensando em nada, né? Ou então volta e meia você tá ali silenciado, olhando para sua tela mental, e aí vem aquele pensamento te chamando a atenção e você faz: não, agora eu estou muito bem sem pensar em problema. Então, a gente vai mantendo aos poucos, vai chegando a esse estado de não pensar em nada. Cada vez que a mente for roubada por algum pensamento, você vai lá e não quero pensar sobre isso agora. E assim a gente desenvolve a técnica. Com o passar do tempo, ao sentar, né, você já senta não pensando em nada. Não precisa de um treino, não precisa de uma preparação, não precisa de um objeto específico para chamar a sua atenção, para que a mente seja silenciada. Ao sentar, você de fato fecha os olhos, olha para a sua tela mental, regulariza a sua respiração e de fato interrompe a flutuação dos pensamentos, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido a respeito de meditação. É um breve vídeo. Eu pretendo, né, a partir de hoje, trazer alguns vídeos de meditação, além das aulas de yoga, né? A gente está passando por um período de pandemia mundial, que é a disseminação do coronavírus. Hoje é o dia 17 de março, inclusive, de 2020. E aí, eu tenho alunas que estão tanto ansiosas, né, com medo do espalhar-se, né, desse vírus. Então eu acredito que nesse período de quarentena nosso, aqui no estado de Sergipe, eu estou no estado de Sergipe, nesse período de quarentena nosso, eu acho que vai ser importante disseminar os benefícios da meditação, né, para que a gente possa fincar o pé na realidade, entender que esse é um vírus que de fato se disseminou rápido, mas que o medo talvez nos mobilize mais do que de fato a doença. Então, a fim de silenciar aquela vozinha que diz pra ti, né, que algo muito ruim vai acontecer, e manter a mente centrada, inclusive para que a gente possa reagir de forma mais coerente, né, e consciente, eu vou divulgar, trazer mais vídeos com aulas mesmo de meditação, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa notícia, né? E possa compartilhar esse vídeo, curtir e seguir o nosso canal, né? Para as nossas atividades. Eu desejo a você um excelente dia. Namastê!